Bom dia, gente. Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Começando mais um Café com a Lê. Sejam todas bem-vindas. Mais um episódio, o terceiro episódio dessa série Parábolas de Jesus, as Parábolas de Jesus, parte 2, né? Provavelmente nós vamos ter a parte 3, enfim, porque são tantas parábolas e nós vamos aprender muito com os ensinamentos, com as histórias, né, que Jesus contou e deixou como ensinamento para nós. Então vamos aprender? E as parábolas é algo que eu aprendo muito e eu gosto. Eu gosto de ler sobre as parábolas. Então eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, esse ensinamento. Então aproveita, valoriza esse tempo de aprendizado. Pega teu caderno, tua caneta e tua Bíblia e aproveita, marca, é, anota tudo aquilo que você aprender, porque isso aqui é valioso demais. Entenda, esse tempo é valioso demais. Então, eu já quero agradecer a todas vocês que estão entrando aqui. Um beijo para todas vocês. Eu queria poder dar um abraço em todas vocês. Sabe, vocês são maravilhosas. Recebi tantas mensagens, as meninas que me acompanham lá no Instagram. Estou mandando muitas mensagens lá por causa da Meg. Ontem eu levei a Meg para o hospital. Tem um hospital aqui do lado de casa, bem pertinho. Um hospital 24 horas. E eu levei, né, porque ela não estava melhorando e o resultado saiu, né, de sangue, deu insuficiência renal. Então ela não está querendo comer, eu tenho que ficar colocando comidinha na seringa, né, através da seringa, forçando, e não quer beber água, então aí ela vai ficando mais debilitada, porque ela está muito desidratada e fraquinha demais, né, só querendo ficar deitada. Então a gente levou e assim ela está sendo muito bem cuidada, recebi áudio da doutora, e hoje pela manhã provavelmente eu já vou ter mais atualizações sobre ela e à tarde nós vamos lá para buscar ela e receber né, a orientação ali da médica para o que a gente tem que fazer em casa. Então, como que a gente vai dar continuidade no tratamento em casa, né? Se precisar voltar lá para talvez aplicar algum medicamento, ok. Mas por enquanto é isso, eu tô na expectativa de que vai ficar tudo bem e eu quero agradecer muito vocês pelas orações. Gente, tem um exército orando pela Meg. Eu sou muito grata e eu estou também orando, perseverando, porque o que eu falei para as meninas, eu faço a minha parte e Deus faz a dele, que é a parte mais difícil, é o impossível e ele pode todas as coisas, né? Então eu tenho que fazer a minha parte, que é cuidar, que é levar no hospital, porque a gente ama nossos bichinhos. E a Meg tem uma história linda com a gente. Já são 10 anos. É, eu estava namorando com o Sérgio quando eu ganhei a Meg. Então, assim, ela participou de tudo, gente, de tudo. Viajou, foi para Londrina, de Londrina veio para cá. E a Meg, assim, tem uma história assim muito linda, né? Nós amamos a Meg e dói, né? Dói o nosso coração por ver o bichinho sofrendo e tão indefeso. Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. E se Ele me deu esses bichinhos, eu tenho que cuidar da melhor maneira, da melhor forma, porque isso é eu declarando que eu amo o Criador de todas as coisas e que eu tenho que cuidar. Porque eu acredito assim, gente, que quem ama Jesus, quem ama Deus, não pode odiar os animais, né? Não pode maltratar os bichinhos, a criação dele, porque tudo que ele fez é perfeito. E ele nos deu de presente esses bichinhos para alegrar nosso dia, para a gente dar risada, para fazer companhia, né? Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o desejo do nosso coração. Então, nas minhas orações, eu peço para que ele cuide da Meg, para que ele cure a Meg, né?
mas também que ele faça a vontade dele, né? Que ele sabe o que é melhor. Eu só não quero ver a Meg sofrendo. Ficar sofrendo, sofrendo eu não quero. Mas eu creio que a Meg vai ficar boa logo, logo. Que tudo isso é uma fase e que vai passar. E eu quero agradecer vocês pelo carinho, tá? Amanhã eu trago mais notícias, né? Porque eu vou receber hoje à tarde, vou saber de tudo, vou trazer a Meg para casa e eu tenho boas notícias em nome de Jesus. Bom, vocês já curtiram esse vídeo? Então curte, comenta, compartilha aqui e manda para alguém, né? Manda para alguém, alguma amiga sua. Tem tanta gente nova chegando, então você que chegou aqui, eu estou recebendo mensagens. Eu caí de paraquedas. Não, você não caiu de paraquedas. Você não está aqui por acaso. E lá na frente você vai entender, né? Porque tudo isso aqui tem um propósito, tá? Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Então vamos aprender? Então vamos compartilhar também tudo o que é bom, vamos compartilhar com outras pessoas? Então faça isso. Vou deixar também o link do site aqui embaixo. Eu estou recebendo tantas mensagens. As meninas me perguntam todos os dias. Eu abro o Instagram, tá assim, ó, uma enxurrada de comentários que eu nem consigo responder vocês. Então, essa pergunta, se você mandou lá no direct, eu vou te responder aqui, porque eu não tenho como te responder, porque são muitas. E aí é sobre isso, é sobre o canal, é sobre a Meg, é dúvidas. Então, assim, gente, eu não consigo mesmo. E sou eu que respondo, tá? Sou eu mesma. Não tem outra pessoa lá cuidando do meu Instagram, não. Sou eu que respondo. Então, assim, eu vou responder aqui. Eu não sei a data do próximo desafio. Mas se você quer realmente participar, entre no grupo de espera, que vai estar nesse site, no link que eu deixo aqui embaixo. Depois do vídeo você baixa, tem o título, e você só rola para baixo, ali tem todas as informações. Então ali tem um link do site. Aí você entra no site, aproveita para conhecer o meu trabalho, para ver os produtos que eu tenho lá, e-books, tudo que as meninas falam aqui no testemunho, e-book das árvores, e-book da procrastinação, e-book das finanças. Vai lá. E tem também o meu livro lá, que se você quiser adquirir, você que está chegando, aproveita, compra esse livro até o desafio chegar. Olha, você vai aprender tanto. Isso aqui vai mudar a sua visão, vai mudar a forma como você olha para você e para sua casa e para Deus, tá? E vai te levar para a Bíblia, vai fazer você ler a Bíblia, porque tudo é sobre Deus, né? Eu jamais vou fazer um livro que se resume só ao livro, que não tem, não vai te levar para a Bíblia, jamais. Porque tudo que eu faço é baseado na Bíblia. Então, até os e-books que eu falo de finanças, de procrastinação, de limpeza, eu coloco o devocional lá para você ler e saber que aquilo ali está na Bíblia e que é o nosso dever fazer tudo certo, tudo com ordem para a glória de Deus. Então aqui eu não vou te oferecer nada que não seja para você se aproximar mais de Deus, porque na verdade a transformação não é o livro. O livro é só uma ferramenta, a transformação é Deus que faz, é a palavra dele que transforma. Então você precisa ler a Bíblia. E muitas pessoas não têm essa vontade, não têm essa motivação, esse estímulo. E eu estou aqui para te incentivar, para te empurrar para a Bíblia, tá? Esse é o meu dever aqui, porque é ela que transforma. É a palavra de Deus que transforma, que transformou a minha vida e transformou a vida de tantas guerreiras aqui que você assistiu os testemunhos, tá? Vamos para a nossa parábola. Lembrando que o QR Code do livro está aqui, ó. É só você apontar o seu celular. E eu vou deixar também aqui embaixo o link para você estar comprando o livro. Mas entra lá no grupo de espera, tá? E sempre vou deixar uma mensagem lá para vocês enquanto vocês estão esperando, que eu sei que vocês ficam ansiosas. Mas não fica não, porque Deus já preparou o tempo certo para nós. A parábola de hoje, episódio 3, anota aí. É a parábola da semente que cresce. Vocês já sabem que eu falei que é do capítulo 4 de Marcos. Então estamos na terceira parábola, que está lá no capítulo 4. Falta mais uma e depois tem a outra, que eu não vou dizer para vocês qual é. Mas hoje nós vamos falar da parábola da semente que cresce.
Então, depois de Jesus falar sobre o solo, foi a primeira. Aliás, se você não assistiu, vai assistir. Tem na playlist aqui as parábolas de Jesus. Depois de falar sobre a luz, né, a lâmpada, agora ele entra em algo que muitas mulheres precisam entender: o processo. O processo. Porque não adianta você receber a palavra, não adianta você começar, se você não entender como Deus trabalha. Então vamos ler? Vamos ler essa parábola? Marcos 4, versículo 26 até o 29. Diz assim: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Olha só, Jesus começa dizendo: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando de um lugar físico apenas, né? Lembra, a gente falou isso ontem, na parábola da lâmpada. Ele está falando do governo de Deus. É Deus reinando. É a vida de Deus sendo implantada dentro de alguém. E como esse reino entra na vida de alguém, Alê? Pela palavra. Pela palavra. Quantas vidas aqui foram transformadas porque começou a ouvir a palavra através da Alê? Quantas? Você foi transformada? Comenta aqui. Comenta aqui. A semente representa a palavra de Deus. Aprendemos isso no primeiro episódio. A palavra de Deus sendo liberada. É uma semente. E isso pode acontecer quando alguém ouve, quando alguém ensina, quando alguém anuncia, quando alguém aponta para Jesus. Eu estou aqui semeando todos os dias. Todos os dias. Alguém lança a semente. Alguém prega, alguém ensina, alguém compartilha, alguém testemunha. Então vocês, quando vocês estão ministrando, vocês estão ensinando para os seus filhos, ensinando para o seu marido. É assim que o reino começa na vida de alguém. Mas depois que essa semente é lançada, Jesus diz que o lavrador dorme e acorda e a semente cresce sem que ele saiba como. Quando você planta, você colocou a semente no vaso, cobriu. Uma semente de, sei lá, amora. Aí você coloca a sementinha lá, vai dormir, acorda. A semente está em processo, né? Ela vai germinar. Daqui a pouco aparece uma folha. Você dormiu, acordou, vida que segue. Você não sabe como aconteceu tudo aquilo. Você não presenciou. Você só semeou, certo? Você não fica lá toda hora, 24 horas por dia, vendo o que acontece. Não. Então, ele não sabe como. E aqui está a revelação do reino. Você pode anunciar, você pode ensinar, você pode apontar o caminho, mas você não pode gerar transformação dentro de ninguém. Não pode. Você lança, mas você não pode transformar ninguém. Quem faz isso é Deus. Eu estou aqui todos os dias fazendo o meu papel aqui, né? Cumprindo a minha missão, lançando a semente. Mas sou eu que transformo você? Não. É a palavra, é Deus. Por isso que eu falo dos meus produtos.
são só ferramentas para te ajudar, mas quem vai transformar você é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Então você ensina, você fala de Jesus, mas quem transforma é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que gera vida dentro do coração. E o texto diz que a terra produz por si mesma. Isso mostra que Deus colocou um princípio espiritual dentro da palavra. A palavra tem vida. A palavra, ela transforma. Ela não é só informação, ela é semente. E quando essa semente encontra um coração, ela começa a agir, mesmo que ninguém esteja vendo. Por isso Jesus mostra o crescimento em etapas. Primeiro a folha, depois a espiga, depois o grão cheio. Isso aqui é o desenvolvimento do reino dentro de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Primeiro vem um começo, depois vem crescimento, depois vem maturidade. E isso também se aplica quando você fala de alguém para Jesus. Quando você ensina, quando você planta algo na vida de alguém. Você não controla o resultado. Quantas vezes você fala e a pessoa parece não mudar? Você aconselha e parece que não adiantou. Você ensina e parece que não entrou. Você olha e fala, mas como? Eu estou aqui ensinando, eu falo, mas parece que nada acontece. Mas essa parábola está te ensinando. Entrou, está lá, está germinando. Porque o reino não cresce no seu ritmo, cresce no ritmo de Deus. O reino cresce no silêncio, mas nunca fica parado. E isso muda tudo, gente. Isso muda tudo, porque você para de achar que precisa controlar as pessoas. E então você começa a confiar na ação de Deus. Você entende que seu papel é ser fiel em lançar a semente. Mas o resultado pertence ao Senhor. E agora, trazendo isso para a sua vida, para dentro da sua casa, talvez você tenha plantado. Você tem falado, tem ensinado, tem buscado viver diferente. Mas você olha ao redor e pensa, não está acontecendo nada. Não estou vendo nenhuma mudança. Mas o reino não funciona na aparência. Funciona no invisível. E aquilo que Deus começou está crescendo. Pode ter certeza, está crescendo. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, mesmo que pareça que nada mudou. Porque muitas vezes você olha para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família e pensa, não adianta falar. Ah, não adianta ensinar. Cansei. Não adianta, vou desistir. Desisto, estou desistindo. Não. Porque Jesus está dizendo, a semente foi lançada. E quando a palavra entra, ela não volta vazia. Ela começa a agir. Você pode não ver a mudança na hora. Você pode não ver reação na hora, imediata. Mas isso não significa que não está acontecendo nada. O silêncio não é ausência de Deus, e você já deve ter ouvido essa frase milhões de vezes. Porque tem muita gente que acha que porque Deus está em silêncio, ele não está trabalhando. Pelo contrário, aí é que ele está trabalhando. Muitas mulheres desistem exatamente nesse ponto. Elas plantam, mas não permanecem. Elas falam, mas depois param. Elas começam, mas não sustentam. E por que isso acontece? Porque querem ver resultado rápido. Querem ver mudança visível, querem ter controle do processo. Mas essa parábola está quebrando isso, porque ela mostra que o processo não está nas suas mãos. Você não controla o tempo, você não controla o crescimento, você não controla o resultado. E talvez hoje Deus está te chamando para voltar para o básico, para aquilo que você já sabe que precisa fazer, mas parou. Voltar a falar com sabedoria, voltar a agir com paciência,
voltar a viver aquilo que você aprendeu, porque o reino cresce quando existe constância. E olha como o texto continua. Quando o fruto está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, porque chegou o tempo da colheita. Ou seja, existe um tempo da colheita. E esse tempo não é determinado pela sua ansiedade, é determinado por Deus. E isso muda completamente a forma de viver, porque você para de viver pressionada por resultado e começa a viver comprometida com o processo. Quem confia no processo não vive desesperada por resultado. Não é sobre fazer mais, não é sobre acelerar, não é sobre tentar controlar tudo, é sobre permanecer. Permanecer no que é certo, permanecer na palavra, permanecer naquilo que Deus já te mostrou. Porque aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. E no tempo certo, você vai ver o fruto. E não vai ser pequeno, tá? Vai ser maduro. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. É só esperar o tempo certo. Há um tempo de colheita. Escreve isso no teu caderno. Amém? Amém, gente? Que ensinamento, né? Que parábola. Percebe que estão todas ligadas. Começamos ali com o solo, semeador, que também fala da palavra e do coração, né? Que a gente recebe essa semente. E também falamos da lâmpada, que é a revelação dessa palavra. E hoje, novamente, falamos aqui sobre semente, sobre processo, né? Sobre o processo dessa semente. Porque a gente tem que lançar a semente, mas a gente tem que saber que não é porque nós falamos, é pela força do Espírito, não é pela nossa força, né? Muitas vezes queremos mudar as pessoas pela nossa força, mas não é. Desiste se você está fazendo isso, porque tu vai perder tempo. Não é pela sua força. E enquanto você não entender isso, nada muda. Vai por mim. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, com sinceridade, sem máscaras. E hoje, Pai, depois de ouvir essa palavra, nós reconhecemos que muitas vezes somos ansiosas, apressadas e queremos ver tudo acontecendo no nosso tempo. Mas o Senhor está nos ensinando que o Teu reino não funciona assim, que existe um processo, que existe um tempo, que existe um crescimento que acontece no invisível. E nós te pedimos hoje, Senhor, nos ajuda a confiar. Nos ajuda a confiar quando não vemos. Nos ajuda a confiar quando parece que nada está acontecendo. Nos ajuda a confiar quando o processo parece lento. E hoje nós queremos fazer diferente. Nos ensina a permanecer no que o Senhor já nos mostrou. Nos ensina a continuar mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos resultado. Arranca de nós, Senhor, toda ansiedade, toda pressa, toda necessidade de controle e coloca dentro de nós um coração firme, constante, disciplinado, um coração que planta, um coração que confia, que não depende de emoção, mas vive por decisão. Senhor, fortalece essa mulher que está me ouvindo agora, porque talvez ela está cansada, talvez ela está desanimada, talvez ela começou algo e acha que não vale a pena continuar. Mas hoje, Pai, traz força sobre ela, renova o ânimo dela, renova a esperança dela, mostra para ela que o Senhor está trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo no invisível, que aquilo que foi plantado não está perdido, que aquilo que ela começou não foi em vão e que no tempo certo a colheita vai chegar. Senhor, guarda o coração dela, guarda a mente dela, guarda a casa dela. Que essa casa seja um lugar de processo, de crescimento e transformação. E que ela não desista no meio do caminho, mas que ela permaneça até ver o fruto, até viver aquilo que o Senhor prometeu. E que tudo o que o Senhor começou se cumpra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente?
Deus abençoe vocês, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã para o 4º episódio dessa série, As Parábolas de Jesus. Um beijo, gente. Tchau, tchau.